Galera, hoje eu vou resumir pra vocês aqui um anime de romance com uma temática totalmente diferente, diria que até bizonha. Então se você gosta desse tipo de anime, fica até o final do vídeo aí que eu vou resumir tudo pra vocês. A história começa numa enfermaria onde uma garota muito linda acaba nascendo, e já um tempo depois a mesma está tomando sorvete com seus amigos. De repente uma delas nota um pouco de creme no rosto e avisa sobre isso. Mona limpa esse creme da sua bochecha e dá um sorriso de forma angelical, deixando todos vermelhos com a fofura dela. Já em outro momento, enquanto o brinco de pega-pega, um dos garotos vai até Mona e pede pra ela o pegar, o que contraria o espírito da brincadeira onde todos deveriam correr dela, mas ao invés disso todos acabam se aproximando pedindo pra garota pegá-los. Nesse momento Mona começa a se descrever como uma abelha rainha, pois sempre se destaca onde quer que vá. Passado alguns anos, a mesma acorda cedo com seu despertador tocando e em seguida vai correndo para a escola. Nisso todos acabam virando seu pescoço para olhá-la, pois a beleza dela se destaca muito. Chegando na escola todos continuam bajulando ela como se fosse a pessoa mais importante do mundo, e nesse momento alguns até mesmo param de fazer suas coisas para dar bom dia. Após isso, a garota segue para a sala onde encontra um garoto chamado Kuryo Medaka. Então deseja bom dia para ele, mas diferente dos outros, esse garoto possui uma aura um pouco mais para baixo e responde sem sorriso no rosto, como todos os alunos estavam fazendo até então. E ao ver que é diferente, Mona fica sem entender nada e tenta puxar um assunto com ele, na esperança de vê-lo caindo aos seus pés assim como todos estavam fazendo até então. Nesse momento ela comenta sobre o fato de não estar de uniforme e pergunta como conseguiria entrar na sala desse jeito. Ao mesmo tempo, outros garotos da sala ficam com inveja ao verem Medaka recebendo toda a atenção de Mona, que é uma garota maravilhosa. Porém, o garoto não gosta nem um pouco dessa interação e manda ela deixá-la em paz. Ao ouvir essa frase, Mona fica extremamente confusa, pois isso nunca ocorreu antes. Nesse momento ela decide dar uma espiada no que o garoto está vendo no celular e descobre que o mesmo gosta de gatos. Nesse momento ela tenta abordá-lo de um jeito mais brincalhão, fazendo gestos de gato tentando ser fofa, ou como dizem kawaii. Porém, ao conferir as reações de Medaka, nota que ele não expulsou nada. Então logo em seguida ele pede para ela ficar quieta e que só deve chamá-lo se for realmente necessário. E ao ver isso, Mona fica ainda mais incomodada, pois nunca foi recusada. Então ela se lembra das várias fases de sua vida desde a infância, sendo sempre a queridinha de todos, além de receber várias confissões. No caso, se trata da história tentando nos mostrar que Mona sempre recebeu a atenção de todos e sempre foi bajulada. E ao notar que Medaka não demonstra um menor interesse, a mesma acaba sendo correndo e conformada. Algum tempo depois ela decide subir numa escada deixando suas pernas à mostra na esperança de chamar a atenção do garoto, mas acaba não tendo sucesso algum, pois ele apenas a ignora. A Luri acaba ficando extremamente frustrada com toda a situação e acaba caindo no chão. Nisso aproveita a situação para tentar fazer o garoto reagir de alguma forma cavalheira, mas nem isso faz com que ele dê importância. Em vez disso, mesmo acaba seguindo seu caminho, jurando que não viu nada do que ela tentou mostrar. Algum tempo depois, na aula de educação física, todo mundo está correndo normalmente, então Mona mete o migué falando que está passando mal e que precisa ir até a enfermaria. Nessa hora o professor pede que alguém a acompanhe e uma garota se levanta para ajudá-la, mas Mona age rapidamente se jogando em cima de Medaka pedindo para que ele a leve. Assim que chegam a um local mais reservado, a garota acaba encurralando contra a parede, sendo bem atacante. Medaka logo percebe que ela nunca esteve doente, que isso não passa de uma mentira. Enquanto isso, Mona revela que a enfermeira sempre está ausente naquela hora do dia, o que significa que eles vão ter um tempo sozinhos. Decidida, Mona começa a tentar seduzi-lo, porém começa a se sentir mal, pois Medaka foi o primeiro homem que fez ela ir tão longe assim só para conseguir sua aprovação. Então, diante daquela situação totalmente constrangedora, ela pergunta como ele se sente em relação à mesma, porque o fato dele sempre ser frio a faz acreditar que ele a odeia. Porém, o garoto esclarece que não odeia ela nem nada do tipo. Então, ao notar que ele parece um pouco vermelho com a situação, Mona considera isso como uma vitória, pois deixou o garoto envergonhado. Logo em seguida, Medaka volta a exibir essa expressão fria de sempre. Decidida a não desistir, a garota o puxa para a cama do leito para continuar a conversa. Contudo, no meio de tudo isso, ele a empurra e os dois acabam caindo juntos sobre a cama. Mesmo com a garota em cima dele, Medaka ainda encara com um certo desprezo, que dá a entender que ele realmente não gosta dela. Isso a deixa ainda mais paranoica, pois para ela não há como seus encantos serem tão ineficazes assim. Até porque Mona se vê como uma verdadeira abelha rainha que deveria ser capaz de atrair qualquer pessoa que quisesse em todo mundo. Vendo que não tem outra saída, ela decide partir para sua última cartada e acaba mostrando seus airbags para ele, digamos assim. Após fazer isso, ela torce para que seja o suficiente para finalmente conquistar Medaka. Mas em vez disso, o garoto mantém a compostura e não deixa que nenhum pensamento indevido tome conta da sua mente. O garoto virou simplesmente o Junior Shed. Ao perceber que nem isso funcionou, Mona começa
começa a chorar indignada. Rolando até a beirada da cama, Medaka, já prevendo que ela vai cair, se apressa para resgatá-la. Mas assim que Mona é amparada, ela fica envergonhada por estar tão perto dele com seus rostos praticamente colados. Nessa hora ela pede para Medaka sair de cima. Ele também acaba ficando sem graça e deixa claro que não tinha nenhuma intenção errada com ela. Após isso, o garoto sai correndo à enfermaria, cobrindo o rosto de vergonha e depois sugere que Mona se resguarde e mostre seu corpo apenas para alguém que realmente goste. Vendo o desfecho de tudo isso, a garota percebe que começou a gostar dele mais do que o contrário, mas logo em seguida não entende o porquê de ter gostado tanto dessa situação embaraçosa. Passando um tempo, Mona retorna para a sala de aula e acaba sendo cercada por vários outros alunos que perguntam se ela está bem. A mesma responde que sim, então volta a sentar na sua carteira. Assim que agradece a ajuda de Medaka, ela percebe que não consegue encarar o mesmo nos olhos. Então se questiona sobre isso, afinal esse sentimento é quase como se estivesse começando a gostar dele. E sim, pelo jeito vai ser uma paixãozinha. Diante disso, Mona decide um novo objetivo para sua vida, olha só. Ela fará de tudo para conquistar o coração dele. No dia seguinte, ao voltar para a escola, a mesma tenta falar com o garoto novamente. Porém, Medaka trocou poucas palavras com ela e já volta a ignorá-la como de costume. Além disso, ao passar do lado de uma garota, a menina olha para ele e fica toda vermelha também. Já na aula de educação física, Mona tenta chamar a atenção do garoto ao fazer alguns alongamentos, usando uma roupa bem justa, sim, a garota tá atacante, e pede para o garoto se juntar a ela nos exercícios, porém o mesmo continua a ignorando. Vendo que até agora não teve nenhum progresso, Mona pensa em outra estratégia para chamar a atenção dele. Decidida a não desistir, ela levanta a camisa deixando seu umbigo à mostra, esperando que ele note. Ao vê-la assim, Medaka se vira de costas rapidamente para manter sua mente livre de pensamentos impuros, digamos assim. Mona, ao notar que ele saiu dali, resolve segui-lo. No caminho, tenta convencer a si mesmo de que não está indo atrás dele por conta do mesmo, mas sim por pura curiosidade sobre o cara que consegue resistir aos seus encantos, digamos assim. Assim que chega ao bebedouro onde Medaka está, ela se aproxima da torneira e começa a beber água, sem nenhuma intenção de chamar sua atenção. Mas dessa vez Medaka a encara com um olhar diferente e mais tranquilo, mas logo se vira de costas, evitando contato visual por muito tempo. Nessa hora a garota percebe essa mudança sutil no olhar do mesmo, que acaba sendo algo bem esquisito, e resolve provocá-lo um pouquinho mais, derramando água em sua roupa. Assim que vê a camisa dela grudando no corpo, Medaka fica completamente envergonhado. E já ela percebe que foi longe demais para tentar ganhar provocação, e acaba ficando envergonhada. Em seguida, o garoto tira sua própria camisa e cobre ela para evitar que alguém veja mais do que deveria. Mona então volta a ficar toda boba com esse gesto dele, que é simples, mas que demonstra que ele pelo menos se importa. Mais tarde, enquanto caminha para casa, Medaka é abordado por dois colegas de classe que o criticam por sempre tratar Mona de forma rude e grosseira, ainda mais pelo fato de que ela só estava tentando ser legal com ele. Os três param em um parque para conversar melhor e nisso Medaka revela que será o herdeiro de um templo sagrado. Sim, do nada. Por esse motivo ele foi proibido de se aproximar demais das garotas, pois precisa manter seu espírito puro e livre de pensamentos impróprios. Que história maluca. Ao verem isso, os colegas deduzem que Medaka nunca teve uma namorada e eu também estava deduzindo isso. Ele então explica que passou a vida inteira convivendo apenas com idosos e cabras em sua casa. Por conta disso, ele nunca soube como deveria interagir com garotas. Diante dessa explicação, que pra mim é bizonha, os dois finalmente entendem o motivo de Medaka ter tratado Mona daquela maneira. Enquanto isso, Medaka se lembra que as únicas garotas fofas que já viu foram as que apareceram na TV. Por isso ele sente que estar na cidade será um verdadeiro desafio, já que o local está cheio de tentações. Os colegas sugerem que ele ao menos tente tratar Mona um pouco melhor, pois isso não irá condenar seu espírito de forma alguma. E ao ver isso, Medaka diz que tentará seguir os conselhos dele. Sim, o molequezinho é maluco. Porém, somente ele se sente completamente confuso sobre continuar interagindo com Mona ou não. Ele sabe que se continuar mantendo contato com ela, poderá acabar se apaixonando. Enfim, aí vai ser o fim de tudo. Pois sua vida é inteiramente dedicada à religião, o que é uma chatice. E essa religião, por sinal, proíbe qualquer tipo de envolvimento romântico, sim. Ele então se lembra dos momentos que passou ao lado dela e logo percebe que pensamentos impuros começam a invadir sua mente, pois o moleque tá na puberdade, não tem o que fazer, não tem religião, não tem nada, é a puberdade, beleza? Por um instante ele se imagina em um encontro com ela e logo em seguida se força a afastar esses pensamentos impuros. Vendo isso, seus colegas entendem o porquê de Medaka sempre fazer aquela cara de nojo. Na verdade, está tentando apenas manter sua mente limpa e se livrar de qualquer ideia imprópria, que é algo que a Mona e qualquer pessoa normal jamais imaginaria, né? Então, né? Enquanto isso, o Medaka explica que decidiu se matricular em uma escola para treinar sua mente a resistir a qualquer tipo de estímulo impuro. Nem sabe.
Cara, que loucura. No dia seguinte, Mona vai até ele mais uma vez e devolve a camisa que ele havia emprestado no dia anterior. Nessa hora, o garoto mantém sua expressão séria como sempre, mas Mona se aproxima de seu ouvido e sussurra perguntando se deveria ter devolvido a camisa com o perfume dela. Ao ouvir isso, o garoto quase perde o controle, tentando limpar sua mente de qualquer pensamento sujo. Nessa hora seria difícil mesmo. Enquanto isso, Mona se anima ainda mais fazendo se apaixonar e promete que não vai desistir desse objetivo. E meu Deus, esse anime parece um eit. Meu, que história é essa? Já no outro dia, Mona acorda e se prepara para ir pra escola. Assim como antes, as pessoas continuam encarando cada passo que ela dá, pois a magia da abelha rainha segue muito bem, muito eficaz em todo mundo. Ao chegar na escola, durante a aula de arte, ela é abordada pelos mesmos garotos de sempre. Assim como antes, eles acabam puxando o saco dela, elogiando aparência e tudo mais, dizendo que é encantadora, etc. Porém, Mona não dá a mínima pra eles, pois a atenção está totalmente voltada para Medaka. E sim, isso é paixão. Jovens, isso é paixão. Ela então o chama e pergunta o que ele acha da pose que está fazendo. Ao olhar para ela, Medaka rapidamente desvia o olhar e tenta se concentrar em manter sua mente limpa. E aqui a gente acaba a primeira parte desse anime, que, cara, é bizonho, acho que é pouco pra descrever. É um maluco, mas enfim. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. E se você quer uma parte 2, uma continuação dessa maluquice, escreve aqui nos comentários, beleza? Valeu, fui. No dia seguinte, Mona acorda para ir para a escola. Ela continua sendo o centro da atenção por onde passa. E assim que chega na aula de arte, o moleque se aproxima, encantado por sua presença. Ele elogia sua beleza como sempre, mas a garota não dá a mínima importância, preferindo focar claro no protagonista, perguntando o que ele acha da pose que está fazendo. Ao olhar para ela, o protagonista tenta manter a mente limpa mais uma vez, o que acaba irritando Mona absurdamente, que insiste para que ele a use como modelo para o seu desenho, digamos assim. O garoto ao lado, tomado pelo ciúme, quase arranca os próprios cabelos, invejando a oportunidade de Medaka, enquanto Mona impõe uma condição, dizendo que fará qualquer coisa, sim, qualquer coisa, mas claro, na parte artística que ele pode passar um pouco do limite. No instante seguinte, ela ri e diz que é brincadeira, mas Medaka já está orando, pedindo perdão por todos os pensamentos pecaminosos que vieram à sua mente naquele exato segundo. Quando ele ignora a provocação dela, o outro garoto se aproxima e comenta como Mona é engraçado. Refletindo melhor sobre a situação, ela decide que aquela será a última vez que receberá um olhar de desprezo dele. Afinal, o trabalho de arte exige que os alunos desenhem os colegas sentados ao lado, e como estão vizinhos de carteira, Medaka terá que desenhá-la, queira ele ou não. Ao perceber essa vantagem, Mona sente que venceu, pois agora poderá prender ainda mais a atenção dele. Enquanto isso, Medaka tenta esconder sua admiração, porque para ele, Mona continua deslumbrante como sempre. E ao notar que seus pensamentos estão fugindo totalmente do controle, ele se esforça para manter o foco. Porém, Mona parte para o ataque mais uma vez, fazendo uma pose, digamos, ousada, que deixa toda a sala em choque, revelando parte das suas axilas. Ao notar que Medaka está ficando vermelho, ele encara aquilo como um tipo de teste para fortalecer sua disciplina como herdeiro do templo, sim, bem louco, respirando fundo até recuperar a sua compostura. Ele decide tratar a tarefa de desenhá-la como algo comum, normal, sem dar margem para pensamentos impróprios, digamos assim. Ao mesmo tempo, uma garota chamada Haruno começa a se distrair com a interação entre os dois, perdendo totalmente o foco do modelo que ela deveria desenhar. Ao invés de continuar seu trabalho, ela observa Mona com um olhar carregado de doçura, o que a faz estranhar a situação, mas não dá muita importância. Então, curioso sobre o progresso do desenho, Mona pergunta a Medaka em qual parte ele está focado, e ele responde que no pescoço até agora. Ao perceber que o mesmo está analisando essa área com tanta intensidade, Mona começa a ficar nervosa, sentindo sua mente se encher de pensamentos comuns para a idade dela, digamos assim. O calor toma conta do seu corpo, incapaz de lidar com aquilo, ela foge das salas na mesma hora, usando a desculpa de que não está se sentindo muito bem, o que acaba sendo verdade, né? Após isso, ela acaba indo no banheiro, refletindo que aquela foi a única vez em que ele realmente a olhou com tanta atenção assim, levando em conta todas as interações que ele tiveram até agora, que não foram muitas assim. Mona se sente frustrada, pois acredita que Medaka deveria observá-la assim o tempo todo, e não apenas quando se trata de um trabalho escolar como aquele. Enquanto isso, Medaka encara seu próprio desenho com ar pensativo, até que de repente dois garotos de antes se aproximam para ver sua obra e percebem que ele precisou analisá-la muito bem para alcançar aquele nível de detalhe. Em pânico, Medaka nega qualquer segundo sentido e tenta afastar os pensamentos impróprios da sua cabeça. Mais tarde, ele vai até a biblioteca e, ao tentar pegar um livro para uma pesquisa, a sua mão acidentalmente encosta na de Mona, que, por coincidência ou não, estava ali no mesmo momento, resultando em uma clássica cena de romance qualquer que você vai ver. Sem hesitar, Mona simplesmente entrega o livro para ele e se retira do lugar, evitando prolongar aquela interação que
poderia levar a pensamentos indevidos por ambas as partes. Afinal, só aquele toque acidental já é o suficiente para, bagunçar todo o sistema nervoso do jovem dinâmico. Enquanto isso, a Mona permanece parada, tentando entender a situação, até que percebe que aquela mesma garota de antes a observa. No instante em que Mona devolve o olhar, a menina se assusta e sai correndo com muito medo. Logo depois, a inveja toma conta da biblioteca, pois Mona decide se sentar ao lado de Medaka para ler junto com ele. Enquanto os dois acabam focando na leitura, várias pessoas ao redor espiam de longe e murmuram de raiva, desejando estar no lugar do garoto para aproveitar ao máximo a presença dela e aqueles leves toques acidentais ou nem tão acidentais assim. Já Haruna, por outro lado, mantém seu olhar fixo em Mona, cada vez mais fascinada. Dá pra notar que ela quer dizer alguma coisa, mas acaba hesitando, o que deixa Mona ainda mais intrigada sobre a situação. Sem entender o motivo de Haruna se esconder ao invés de se aproximar, ela reflete sobre suas últimas interações e se lembra de tê-la vista observando na aula de arte também. Naquela ocasião, Mona também estava ao lado de Medaka, o que leva a uma conclusão. Talvez a Haruna não esteja olhando para ela, mas sim para Medaka, nutrindo algum interesse por ele. Sentindo que agora está uma disputa silenciosa pelo garoto, como um triângulo amoroso, Mona acaba percebendo que mesmo passando tanto tempo ao lado dele, raramente o mesmo a encara de volta. Então ela está decidida a mudar esse cenário, analisando o comportamento de Haruna, imaginando que Medaka possa se interessar mais por garotas discretas e intelectuais que passam horas imersas em livros e no canto delas, basicamente, Após uma observação detalhada, Mona decide imitá-la, chegando ao ponto de usar óculos para reforçar a nova identidade. Assim, aparece com um novo visual, os frequentadores da biblioteca ficam malucos, digamos assim. Mas ela não dá a mínima pra ninguém, ela só quer saber do Medaka. A única preocupação dela é o Medaka. Enquanto isso acontece, ele em silêncio acaba elogiando Mona mentalmente, óbvio, achando que aquele visual realmente combinou com ela. Porém, essas palavras não saem da cabeça dele e não fazem parte do mundo material. E Mona, percebendo que pode provocar ainda mais, decide elevar o nível da ousadia. Sem pensar duas vezes, ela acaba deslizando a ponta do dedo pela perna dele, subindo devagar e acariciando levemente para ver até onde pode chegar com essa brincadeira entre muitas e muitas aspas. E a Medaka, por sua vez, volta a se benzer, digamos assim, enquanto Mona resolve ser mais direta ainda e pergunta o que ele acha desse seu novo visual. Em vez de responder a pergunta, o garoto apenas menciona que o pé dela está encostando nele, sem pensar duas vezes, sai do local para tentar manter o autocontrole, que já tá difícil. Só que isso acaba não resolvendo nada e Mona fica em choque. Logo após isso, ela percebe que Haruna continua observando e conclui que a garota realmente tem um grande interesse por Medaka. Isso leva a garota a começar a seguir Haruna por todo o canto, determinada a entender melhor todo o seu comportamento e as suas reais intenções. Durante essa perseguição discreta, ela percebe que Haruna é muito prestativa, regando as plantas da escola, apagando o quadro negro sem que ninguém precise pedir e muitas outras coisas. Ao notar que a menina é na verdade apenas uma pessoa bondosa por natureza, Mona decide continuar a vigiando até encontrar algum tipo de defeito que possa usar contra ela, como um tipo de chantagem ou algo assim. Afinal, só assim ela terá certeza de que Haruna não terá chance nenhuma de conquistar o seu amor Medaka. Porém, ao vê-la se trocando e notar que suas proporções são incrivelmente equilibradas e bem distribuídas, Mona acaba percebendo que tem uma rival de peso pela frente para enfrentar em relação ao seu amor. Enquanto isso, outras garotas começam a elogiar Haruna, dizendo que sentem inveja do corpo dela, já que ela normalmente esconde suas curvas, mas ao se trocar revela ser uma verdadeira modelo, podemos dizer assim. Haruna, no entanto, fica completamente sem jeito, demonstrando uma grande modéstia e ficando envergonhada, algo que Mona claramente não possui. Mais tarde no momento, Mona reflete sozinha e desabafa, admitindo que Haruna é uma garota muito mais gentil e adorável do que ela. Além disso, com Medaka sendo naturalmente mais reservado, é muito provável que Haruna tenha mais chances, já que os dois parecem combinar melhor, já que Mona é bem mais extrovertida, não tem nada a ver com Medaka. Então Mona acaba percebendo que vai precisar se esforçar muito mais para conquistar Medaka, porque agora ela tem uma rival que realmente vai ser muito relevante, já que os dois combinam mais do que ela com o Medaka, Então, de repente, ao receber um livro de uma colega, Mona o agradece dizendo que o ama, e o garoto fica tão envergonhado que sai correndo, completamente eufórico, como se tivesse acabado de ganhar na loteria um prêmio gigantesco. Ao ver essa reação inesperada, Mona se dá conta de que nunca tratou Medaka com esse mesmo tipo de carinho, muito menos dizendo que o ama. Assim, ela decide transformar isso em uma nova estratégia de conquista. Enquanto Medaka está no terraço, tranquilo, com a mente totalmente serena, sem pensar em nenhuma besteira, Mona vai lá, pra acabar com tudo, e de propósito deixa seu lenço cair no chão, forçando Medaka a pegá-lo pra ela.
E no momento que ele faz isso, ela tenta agradecê-lo da mesma forma que fez com o outro garoto mais cedo, dizendo que o ama e tudo mais. Contudo, ao tentar dizer isso diretamente pro Medaka, ela acaba travando completamente, né? Porque uma coisa é falar pra um cara que você tá cagando e andando, outra coisa é falar pro cara que você realmente é apaixonado. Então, nesse momento, o vento começa a soprar ainda mais forte, fazendo que a sua saia balance. E desesperada, ela segura, sai com toda a força, em vez de confessar seu amor, acaba chamando ele de, sabe, safado, né? Como a gente já sabe. Medaka, confuso, diz que não viu nada e Mona, sem jeito, decide deixar essa conversa para outra hora. Enquanto vê essas escadas, sente que perdeu a chance de superar Haruna, mas eu aposto que o Medaka não tá nem ligando pra nada disso, né? Ele tá focado na Mona também. Então se passa um mês desde que começou a estudar naquela escola e Mona se vê cada vez mais ferrada. Até agora o Medaka não demonstrou o menor interesse, até que ela saiba, né? O que a irrita profundamente. E para piorar toda a situação, ela é escolhida para ser representante de classe ao lado de Haruna, que é a sua rival amorosa. Então, quando ela fica sozinha com essa garota, Mona percebe que não consegue entender suas reais intenções, porque Haruna parece confortável, mesmo dividindo espaço com Mona, apesar do fato de que os três tecnicamente formam um triângulo amoroso, enfim, né? Elas estão em disputa pelo cara, né, de acordo com Mona. E pensando um pouco mais, Mona chega à conclusão de que Haruna nem ao menos a vê como um rival, o que é óbvio. Isso deixa ela muito mais brava, pois se sente subestimada, reduzida a lixo. E durante a conversa, Haruna, sem querer, deixa a tela do celular visível por alguns segundos. Ao perceber isso, rapidamente esconde o celular. Assustada, diz que Mona é a última pessoa que pode ver o que tem ali. E bem, esse comentário deixa Mona curiosa, deixa todo mundo curioso, né? Então ela insiste para que Haruna mostre que está escondendo. Porém, Haruna continua se recusando e afirma que se Mona olhar aquilo, vai odiá-la para sempre. E obviamente, com essas aspas, a pessoa vai querer ver muito mais, né? Ela devia ter mentido melhor. Enfim, então a Mona obviamente agora fica determinada a descobrir o segredo e começa a correr atrás da garota, insistindo que não tem problema, desde que Haruna mantenha as mãos longe do seu Medaka. No meio dessa perseguição maluca, as duas acabam caindo no chão e Mona finalmente consegue pegar esse celular. E ao olhar a galeria de fotos, descobre algo totalmente inesperado, um plot twist. Haruna tem diversas imagens dela salvando o celular, todas tiradas sem que Mona sequer soubesse, ou seja, uma stalker maluca. E ao perceber que foi pega, Haruna começa a chorar e confessa que desde a cerimônia da entrada sempre foi uma grande admiradora de Mona, por isso mantinha aquelas fotos para poder vê-la mesmo quando estivesse na escola. Então, tentando aliviar todo esse clima esquisito, Haruna diz que tem apenas, entre muitas e muitas e muitas aspas, 300 fotos da garota, que obviamente não é uma coisa nem um pouquinho legal e nem normal, né? Então, diante dessa revelação medonha, bizarra, esquisita, Mona acaba sentindo um alívio enorme, eu não sentiria, né, ao perceber que Haruna não estava interessada em Medaka. Só que eu acho que é pior, né, eu acho que era melhor se ela tivesse interessado em Medaka, né, porque é uma stalker que tem 300 fotos suas no celular, enfim. Nesse momento, ela lembra que tinha pedido para Haruna tirar as mãos de Medaka, então Mona percebe que acabou se entregando. Tentando consertar a situação, diz que estava falando dos peixes Medaka, mas essa desculpa não convence ninguém. Então Haruna, sem paciência alguma, diz que já percebeu como Mona mudou desde a chegada de Medaka na escola, o que todo mundo já deve saber, né? Todo mundo já deve saber, menos os pombinhos, mas todo mundo já deve saber. Então Mona continua tentando escapar com desculpas que não fazem o menor sentido, mas Haruna insiste que agora vai apoiá-la na conquista do garoto, pois sabe que ela gosta dele. Eu não confio muito nessa guria, mas tudo bem, né? Melhor sozinha do que com essa maluca, eu acho. Mas, enfim, também Mona sozinha não tá dando certo, então vai que ela ajuda de verdade, né? Ela sabe stalkear alguém, talvez ela stalkeie o Medaka e possa ajudar. Enfim, ficamos por aqui, tá? Se você quer a parte 3 desse anime, deixa agora nos comentários, tá? Se tiver bastante comentário, eu vou trazer a parte 3 logo no canal. Então deixa o like, se inscreve e comenta aqui parte 3 para eu trazer o próximo episódio.